2000 e 2010, as áreas mais claras são a menor cobertura, fica muito claro que vamos dizer assim, as menores coberturas estão ali no interior do Norte e Nordeste. Esse ainda é um grande desafio, na medida em que de cada três trabalhadores ocupados no Brasil, não conta com proteção previdenciária. Sendo que em determinados grupos, como trabalhadores domésticos e trabalhadores por conta própria, 2 em cada 3 não contam com proteção previdenciária. De qualquer forma, a cobertura tem aumentado muito. Esse aqui é o gráfico da cobertura com microdados da PNAD. A gente vê que tem uma melhora muito grande. Só por fim, eu queria... É o último comentário. Repito, eu não estou aqui para dizer o que tem que ser... O que tem que ser feito ou não. Eu acho que isso certamente passa por discussões, por diálogo social, por debate com a sociedade, do executivo com o legislativo, mas certamente tem alguns pontos que a gente vai precisar repensar em relação ao regime geral de previdência social. Um primeiro ponto, e aí com o máximo de cuidado, eu vou citar só um exemplo, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, como foi citada, ela realmente é quase uma jabuticaba. A regra normal é exigir tanto idade como tempo de contribuição. No Brasil, a gente tem essa regra de 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, sem nenhuma restrição direta à idade. Isso pode gerar uma situação, só vou dar um exemplo, por exemplo, uma mulher que entra aos 16 anos de idade, pode se aposentar aos 46, ela vai ter contribuído durante 30 anos, vai ter uma expectativa de sobrevida de 34 anos, pode gerar uma pensão de 15 anos, ou seja, eu vou ter 30 anos de contribuição e um benefício de 49 anos. E qualquer alteração que eu fizer nessa regra vai gerar uma diferença no fluxo de benefícios durante 49 anos. É por isso que qualquer mudança em regra previdenciária gera alterações no fluxo de despesa por um período extremamente longo no tempo, razão pela qual a gente tem que tomar muito cuidado. E só para citar a ATC, que o Kaysor falou que são poucos países, se vocês fizerem a pesquisa numa publicação que chama Social Security Programs to the World, que é da Associação Internacional de Seguridade Social, os países que também tinham tempo de contribuição, só tempo de contribuição, eram, não sei se continuam, Irã, Iraque, Equador e a Grécia. A Grécia também. Então, provavelmente também já deve ter revisto, né? Só para citar alguns outros dados, quer dizer, em 2011, a idade média de concessão na ATC, na aposentadoria por tempo de contribuição, foi de 54 anos para os homens, 51 anos para mulheres, 53 de média geral. Cerca de 60 foram concedidos até 54 anos. Assim, é uma situação que realmente a gente vai ter que discutir. Normalmente, o que está acontecendo é que as pessoas preferem se aposentar cedo e continuar trabalhando, só que aí, de certa forma, eu distorço um pouco o papel da Previdência ou da Seguridade Social, que deixa de ser uma questão de substituição de renda para ser um mecanismo de complementação de renda. Só que ele se aposenta com um desconto muito alto e, quando efetivamente ele perde a capacidade de trabalho, ele começa com as chamadas, por exemplo, demandas por desaposentação. Só uma última regra que eu queria, que eu acho que todo mundo talvez não saiba, e é importante. Hoje, não sei se vocês sabem... Doutor Rogério, só um momento, é que o doutor Jorge aqui me lembrou, ele tem o voo daqui a pouco, se pudesse só fazer um fechamento. Só uma última regra que eu queria chamar a atenção é o seguinte: hoje, a pensão por morte previdenciária, não é acidentária, a pensão por morte previdenciária não exige carência, apenas qualidade segurada. Isso tem gerado alguns casos que a gente tem analisado. A pessoa, infelizmente, está morrendo, ela faz uma contribuição no teto e gera um benefício de pensão por morte no teto, né? Enquanto, de repente, uma pessoa que contribuiu durante 30 anos para o salário mínimo só vai ter direito a gerar uma pensão pelo salário mínimo. São regras que eu acho que a gente... são alguns exemplos, mas de regras que a gente teria que debater
a sociedade como um todo. Desculpe o estouro do tempo aí. Não, eu também tenho um voo também. Bom, agradeço aí as colocações, apesar do nosso tempo curto, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Jorge, que é da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, né, para uma análise sobre, por exemplo, essas projeções que foram mostradas, a experiência da Austrália, né, esses desafios que nós temos, e a visão macro, que a Secretaria de Orçamento Federal tem a visão macro de todos esses gastos, né, para o orçamento federal. Né? Doutor Jorge. Talvez esse seja o problema, né? Quando a gente trata, isso é comum em discussão de política pública, você trata da política, né? E o conjunto de políticas que você tem na União e nos estados e nos municípios é o mesmo bolso, né? É a mesma fonte. Acontece muito essas discussões que eu falo ignorar a realidade, né? Você passa de falar da Previdência como a Previdência fosse a única política pública que existe dentro da União. Na verdade, a saúde, a Previdência, as obras, a assistência social, o esporte, a cultura, etc., todos saindo do mesmo lugar, inclusive a estabilidade econômica. O problema maior que o Brasil sofre hoje, nessa questão demográfica, é que nós estamos entrando numa noção de demografia de primeiro mundo, sendo com desafios de terceiro mundo ainda. Na verdade, nós estamos fazendo essa transição muito mais rápido que os outros países, como o Rogério falou, e isso leva a que os desafios se encaixotem. Então, às vezes, quando você compara dados de gasto com saúde, gasto com previdência com países desenvolvidos, você esquece que a infraestrutura do país desenvolvido está pronta, que a educação do país desenvolvido já resolveu. Aqui você tem um problema e os desafios são concatenar que no futuro, continue um desenvolvimento econômico e possibilite isso tendo uma geração que tem educação agora, mas que também na geração que vai aposentar, ela vai ter que ter um espaço maior de trabalho, porque você vai precisar dessa geração como geradora de renda, não é porque você tem um problema de bônus demográfico, a já falou depois, você tem um problema na saúde, que é possibilitar que essa geração continue trabalhando mais, também tem isso, tem a habilidade funcional dessas pessoas trabalharem depois. Né? E, no presente momento, eu acho que passou uma coisa importante aqui, que é, nós temos muito ajustado o curto prazo por causa desse bônus de curto prazo da Previdência. Nos últimos 2 anos, por conta dessa arrecadação muito superior ao esperado da Previdência, tem sido possível ajustar contas do governo por causa desse aumento de arrecadação previdenciária. E não é no médio prazo, é no curto prazo. Em poucos anos, você vai ter acabado esse bônus de curtíssimo prazo, inclusive pelo processo de desoneração que está sendo feito, né, para incentivar a economia. Isso vai gerar que a Previdência tenha, de repente, vamos falar de repente, não é todo mundo sabe, vai ter uma queda na arrecadação proporcional, vai ter um problema de déficit maior do que eu já tenho. A gente tem que considerar que o déficit da Previdência brasileira é muito grande para o tipo de pirâmide etária que nós temos. É um déficit comparável, superior aos países desenvolvidos, então ele tem essa questão. E ele ajuda a estrangular toda a política pública que precisa desses recursos também. É uma coisa que a sociedade tem que perceber. Eu acho que seminários desse tipo, a gente estava conversando antes, é necessário uma consciência que venha do setor privado para o Congresso, porque o Parlamento, no fundo, vai ser quem vai decidir isso, e ele só vai decidir uma coisa que só vai beneficiar as pessoas daqui a 20, 30 anos, depois dos seus mandatos, se essa percepção de benefício for atual, ou seja, se a sociedade entender que a percepção de benefício existe, e pressionar para que isso aconteça. Desculpe, eu vou ter que ser muito, muito rápido, porque eu vou ter que sair para o voo. Doutor Jorge, muito obrigado. As suas colocações, apesar de breves, foram excelentes. Né? E eu agradeço a todos. Eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia.
Senhoras e senhores, agradecemos a todos pela colaboração ao debate e, em nome do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, agradecemos a presença de todos neste dia e esperamos que o conteúdo exposto e debatido tenha enriquecido o conhecimento de todos. Esperamos vê-los novamente em breve e lembro que é muito importante que os senhores preencham e entreguem às recepcionistas as fichas de avaliação que lhes foi entregue na recepção. Sendo assim, melhoraremos sempre os próximos eventos do IES. Queremos conhecer a sua opinião e, caso tenham dúvidas ou sugestões, deixamos o e-mail do IES, que é contato@ies.org.br. Repetindo, contato@ies.org.br. Novamente, quero dar nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que nos apoiaram na divulgação do Seminário Internacional Projeções do Custo do Envelhecimento no Brasil. Agradecendo, são eles IBA, Instituto Brasileiro de Atuários, ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, BMF Bovespa, Brigham, Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, Deloitte, Funeseg, Escola Nacional de Seguros, FEComércio São Paulo e FENA Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar. Boa noite novamente, obrigado, tenham todos uma boa semana.